Olá, seja bem-vindo à nossa Masterclass Loja de Sucesso. Pessoal, o objetivo dessa Masterclass é sanar as maiores dúvidas de vocês, né? Eu uni algumas das maiores perguntas, né, que eu recebo com bastante frequência no meu Instagram, né, que são elas: público-alvo, vendas online e gestão financeira, e reuni nessa Masterclass, né, 3 incríveis aulas para você. Lembre-se, sempre com papel e caneta na mão, para vocês anotarem as dicas aqui dessas aulas. Eu espero que essas aulas ajudem bastante vocês. São aulas bem objetivas e bem diretas, para, lógico, vocês também sentirem o gostinho do nosso curso Loja de Sucesso, que está chegando aí com muitos diferenciais incríveis para você fazer da sua loja uma loja de sucesso. Então vamos comigo. Essa primeira aula vai ser sobre público-alvo e a gente vai dar essa aula lá na tela do meu computador. E a gente vai para lá agora. Vocês já estão vendo a tela do meu computador. E a gente vai falar agora, né, de público-alvo e persona. Como é que você conhece o seu público-alvo, né? Como é que você conhece a sua persona? A diferença entre os dois e por que é tão importante você entender o seu público, né? Eu resolvi trazer essa aula porque um dos maiores questionamentos, né, que eu recebo no meu Instagram é o seguinte: Matheus, eu não tenho um público definido, eu não sei como definir o meu público. Outras pessoas, né, muitas, às vezes nem sabem por que é importante ter um público definido. Então, pessoal, quando a gente fala de público, a gente fala de ser assertivo, né? Por quê? Porque quando eu conheço o meu público, quando eu conheço as suas dores, quando eu conheço suas metas, quando eu conheço a sua forma de comunicar, eu consigo fazer compras mais assertivas, eu consigo criar conteúdo mais assertivo, tudo fica melhor, entendeu? Então é importantíssimo você entender muito bem o seu público. Então o que a gente vai ver nessa aula? A gente vai ver aqui uma breve teoria, né, em que a gente vai explicar aqui como é o público-alvo e como é a persona. Depois a gente vai fazer uma tarefinha. Eu vou enviar inclusive um PDF para vocês, pro e-mail de vocês, com essa tarefa, né, escrita, que vocês aí vão poder imprimir e fazer ela à mão, tá? Então, são 2 etapas. A gente vai ver agora a primeira teoria e depois a gente vai fazer, né, esse exercício. Então, pessoal, voltando, é importantíssimo vocês entenderem o público de vocês, né? Eu vejo muita gente comprando produtos, né, principalmente aí loja de roupas, produtos aleatórios, às vezes viaja, né, não entende muito bem o público, não entende o que ele está querendo, não entende o que ele está buscando, e isso faz com que aconteça o quê? Que você fique com estoque parado. Então, quanto mais você entende do seu público, quanto mais você entende a sua persona, mais fácil fica, né, para você vender toda a mercadoria que você compra, e mais fácil fica de comprar, né? Então a gente faz mais compras assertivas, tá? Então vamos ver aqui o slide, né? Qual a diferença entre público-alvo e persona? O público-alvo são todos os dados técnicos do seu público. Já a persona resume todas as características pessoais. Então a gente pode dizer que o público-alvo são as características mais amplas, né? Os dados mais técnicos. Já a persona são características mais pessoais, são características mais específicas, certo? Vou passar aqui o slide. Um exemplo, né? Vou mostrar um exemplo para vocês de público-alvo e persona. Então, o público-alvo, a gente está aqui: mulheres entre 20 a 30 anos, classe A e B, universitárias, solteiras, residentes em São Paulo, possuem um hábito de comprar online. Você está percebendo que é uma característica bem geral, né? Muitas pessoas se englobam nessa característica. Já a persona não. A persona já é bem mais específica. E por que é interessante você ter uma persona? Porque quanto mais específica você tiver, né, o seu público, melhor fica de trabalhar. Né? Público muito amplo não é interessante. Eu sempre uso aquela frase: quem quer vender para todo mundo acaba não vendendo para ninguém. Então é importantíssimo vocês terem uma persona bem definida. Então, por exemplo, Matheus, eu trabalho com 2 públicos. Ótimo, dá para você trabalhar com 2 personas. Então é interessante você criar 2 personas. E o que é legal? Qual que é uma jogada bem interessante quando a gente tem um público bem definido e tem uma persona bem definida? Muitos de vocês têm grupos no WhatsApp e tem também listas de transmissão, em que a gente ali tem um contato mais direto com o cliente. A taxa de conversão no WhatsApp e nas listas de transmissões e nos grupos, elas são bem maiores que o Instagram, né? Eu sempre falo, o Instagram é onde você entrega seu conteúdo, é onde você mostra o seu produto.
Lugar de fechar venda é no WhatsApp. Por quê? Porque lá você tem um contato mais direto, lá você manda mais detalhes dos produtos, lá você manda um áudio. Então lá você consegue ter um atendimento mais humanizado, um atendimento mais direto. Então a pessoa pelo WhatsApp, ela sente mais confiança. E como você pode usar essa questão do público e persona a seu favor? Quando a gente cria uma campanha, quando a gente tem uma oferta e a gente quer passar isso para os nossos clientes, às vezes essa oferta não é interessante para todo mundo. Certo? Então, por exemplo, hoje acabou de chegar para mim um body decotado estilo balada, né? Então não é todas as mulheres que gostam de balada, por exemplo. Então você ter a sua persona definida, o seu público bem definido, você pode fazer listas, né, de acordo com a persona. Então, por exemplo, essas minhas 5 clientes, elas gostam de balada. Essas minhas outras 10 clientes, elas gostam de roupas, né, mais clássicas, roupas sem muito decote. Então você cria listas separadas. E o que é legal nisso? Dá para você criar várias ofertas e várias campanhas ao mesmo tempo, né? Então você consegue criar várias linhas de relacionamento com esse cliente de vocês. Então hoje, quem tem muito sucesso, principalmente com loja de roupa, tem as suas listas bem definidas, as suas listas bem divididas, né, de acordo com o seu público e com sua persona. Então é interessante também quando vocês forem criar a persona de vocês, dar um nome para ela, um nome fictício, né, para vocês entenderem e identificarem. Então, por exemplo, aqui, né, a Jéssica, 28 anos, estudante de veterinária, viciada em redes sociais, passa muito tempo no Instagram e TikTok, gosta de consumir conteúdos em vídeo, compra mais pela internet do que presencialmente. É muito interessante vocês saberem, né, definirem muito bem essa questão. Por exemplo, passa muito tempo no Instagram e TikTok. Se a sua persona, se o seu público gosta de Instagram e TikTok, não tem por que você investir no Facebook, você perder muito tempo lá no Facebook. Então hoje eu vejo muitas pessoas errando com isso. Então vou dar um exemplo claro para vocês. Tem muitas lojas que trabalham com o público mais velho, certo? Público ali na faixa de 40, 50, 55 anos. Esse pessoal, essa turma tá mais no Facebook, né? É um pessoal que gosta muito mais de Facebook do que de Instagram. O pessoal do Facebook, o público do Facebook é mais velho do que o pessoal do Instagram. Então o que acontece? Essas pessoas muitas vezes focam no Instagram, outras vezes nem tem página no Facebook. Então o que acontece? Está perdendo, né, a possibilidade de atingir muitas pessoas. Então é muito interessante vocês ficarem atentos a isso. Então, por exemplo, hoje o TikTok está chegando com tudo, né, aí no mundo, né, tá batendo recordes de pessoas se cadastrando na plataforma. Então, o TikTok já é uma rede social que as pessoas mais jovens estão, né, consumindo conteúdo. Então, se você trabalha, por exemplo, com um público aí de 20 a 25 anos, já é interessante você estar no TikTok, criando conteúdo lá. Então, por exemplo, você trabalha com moda, faz vídeos, né, fazendo combinações de peças, aqueles vídeos legais em que a câmera passa e muda a t-shirt, muda o short. Então, é muito legal vocês prestarem atenção nessas questões de comportamento, tá, da sua persona e do seu público-alvo, tá bom? Vou passar aqui o slide. Com a persona você dará vida ao seu público, construindo um personagem fictício que melhor represente os seus futuros clientes. Então você entender o seu público e você entender a sua persona, você só tem a ganhar, tá? Você não tem a perder. Por mais que você perca um tempo fazendo isso, trabalhando isso, vai te trazer muitos benefícios. Então o que você pode colocar na balança hoje? Faça uma análise dos seus últimos 2 meses de venda, certo? Faça uma relação de clientes. Separe esses clientes por faixa etária, separe esses clientes, né, por comportamento, por trabalho, por condição financeira, né, se é classe A, B, C. Por quê? Porque assim você vai conseguir relacionar quem está comprando mais de você. Assim você vai conseguir focar, né, os seus produtos, você vai conseguir comprar melhor. Eu tinha uma cliente na consultoria que ela não tinha um público bem definido, ela nem sabia qual era o público dela. Depois que ela fez essa relação de 2 meses, né, que eu sempre peço para eles fazerem, ela conseguiu definir um público. Então uma coisa interessante que ela descobriu, o público dela que mais comprava dela era de 25 a 35 anos. E eram pessoas que calçavam na média, né, de 36 a 37.
Então ela comprava muito calçado na faixa ali de 40, né, 39. E o que acontecia? Ela ficava com muito estoque parado. Então, quando ela definiu o público, ela começou a fazer compras mais assertivas. Por quê? Porque ela começou a focar o conteúdo dela nesse público, nessa faixa etária, e começou a focar, né, os produtos dela nessa numeração de calçado. Então, para ela, melhorou muito questão de fluxo de caixa, questão de venda, e praticamente zerou o estoque parado. Tá? Então agora a gente vai para o exercício e a gente vai ver aqui na prática, né, como é que você define a sua persona. São perguntas essenciais, né, que você tem que fazer para definir muito bem a sua persona, tá? Então, a primeira pergunta que você tem que fazer é quem? Quem é a minha persona? Idade, onde mora, onde trabalha, qual cargo ocupa, como se comunica. Pessoal, uma das partes mais importantes, né, dessas perguntas é a última, como ela se comunica. Por quê? Porque se eu trabalho com uma pessoa jovem, né, uma pessoa aí na faixa de 20, 25 anos, eu vou falar com ela, eu vou criar o meu conteúdo, né, com uma linguagem mais moderna, né? Um exemplo, você não se comunica com sua avó da mesma forma que você comunica com seus amigos. Você não se comunica com seu professor da mesma forma que você se comunica com sua avó, né? A gente muda a nossa forma de comunicar de acordo com as pessoas, né? Então é muito interessante vocês saberem como o público de vocês se comunica, porque na hora que vocês forem criar conteúdo, na hora que vocês forem aparecer nos stories, na hora que vocês forem fazer vídeos, vocês vão saber exatamente como se comunicar com essas pessoas, certo? Então, outra pergunta que vocês têm que fazer é o que ela consome, né? Tanto em produto, quanto em serviço, quanto em conteúdo. O que o seu público consome, o que o seu público gosta de consumir. E como é que você descobre isso, né? Como é que você descobre todas essas perguntas que estão aqui? É você perguntando para sua audiência, né? Se você já tem uma loja em funcionamento, você vai lá e pergunta para ela, né? Pergunta para sua audiência. Se você está começando agora, define uma persona, né? Define quem você quer atingir e começa do zero, já criando conteúdo para essa persona e já se comunicando de acordo, né, com essa persona que você criou, tá? Então, qual é o dia a dia dela? Né? Ela trabalha em casa? Ela trabalha o dia inteiro? Ela trabalha à noite? Né? Qual horário ela tem disponível no dia? Por que eu tenho que saber isso? Como é que eu vou oferecer meus produtos para ela? Como é que eu vou chegar até ela? Né? Então é importante você saber como é o dia a dia dela. Outra pergunta importantíssima, como eu posso impactá-la? Essa pergunta tem lá no início do curso, né? Quando você está criando um negócio do zero. Como eu posso impactar, né, o meu cliente? Como eu posso impactar essa persona? É um serviço personalizado? É um atendimento personalizado? Né? Como é que ela vai se sentir impactada? Como é que eu vou transformar a vida dela? Outra questão é, quais são os seus valores? Né? Quais são os seus sonhos? Quais são suas metas? Quais suas dores? Para mim, um dos mais importantes também desse questionário é quais são as suas dores? Porque quando você entende as dores da sua persona e do seu público, você consegue entregar uma solução assertiva, né? Você consegue sanar essa dor, você consegue criar conteúdo batendo nessa dor, né? Então, pessoal, essas frases aqui são frases importantíssimas que vai te ajudar a você a criar uma persona. Como eu falei, eu vou enviar um PDF para vocês, né, em que vai estar bem descrito o que vocês têm que perguntar, né, para vocês criarem a persona de vocês. Então, tudo isso daqui é importante, tá? Porque vai fazer com que vocês entendam melhor, né, o público e a persona aí da sua loja, do seu negócio. Então, pessoal, é uma aula breve, né? Eu sei que muita gente tinha dificuldade de entender e saber, né? Por que eu tenho que ter um público definido? Por que eu tenho que ter uma persona? Lembrando, pessoal, eu sempre indico, né, que vocês tenham um público bem específico. Por quê? Quanto mais específico, melhor. Quanto mais específico, mais autoridade você consegue gerar, né, para o seu público, para sua persona. Mas se você tem mais de um público, não tem problema. O importante é você definir uma persona para cada público para que você consiga trabalhar em cima dela. Então, por exemplo, tem lojas que trabalham com variedade, né? Trabalha com masculino, trabalha com infantil, trabalha com feminino. Então, o que eu faço? Eu crio uma persona para cada segmento que tem dentro da minha loja. Então, por exemplo, infantil, eu não vou criar uma persona
para as crianças, né, para o público infantil. Eu vou criar uma persona para as mães. Eu não vendo para criança, eu vendo para a mãe, correto? Então, é interessantíssimo vocês definirem essa persona, né, de acordo com o segmento, se você trabalha com variedade. Se você não trabalha com variedade, se você trabalha com um tipo de produto só e quer atingir um público só, ótimo, mais fácil, porque você não vai ter o trabalho de criar vários tipos de conteúdo, você não vai ter o trabalho de criar várias listas, de criar várias ofertas, de fazer várias campanhas, tá bom? Então, pessoal, resumindo, persona e público-alvo precisa ser bem esclarecido, tá bom? Precisa ser bem definido para que a sua loja tenha sucesso. Nessa Masterclass vocês vão ver aí mais 2 aulas em que a gente vai falar de vendas e gestão financeira. E vocês vão entender que todos esses assuntos eles se englobam, principalmente na questão de venda, né? Eles são conjuntos, né, que no final vai fazer com que você tenha sucesso na sua loja. Então cada etapinha dessa, né, cada processo desse é importantíssimo para definir, né, se o seu negócio vai ter sucesso. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vocês vão receber no e-mail de vocês o PDF para vocês imprimirem e fazerem a persona de vocês. Eu quero ver todo mundo fazendo essa persona. Tira uma foto aqui também da nossa aula, posta lá no seu Instagram, me marca, a gente vai estar repostando, vai estar interagindo com vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e continuem assistindo as aulas aí da nossa Masterclass, tá bom? Então, até a próxima aula, pessoal!